Olá, meus queridos. Vamos continuar o nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 17. Antes de começarmos o estudo, vamos clamar a Deus por entendimento, por sabedoria que precisamos. Feche os seus olhos. Deus amado, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é Deus soberano. O Senhor dirige tudo na história. O Senhor diz e faz acontecer, porque o Senhor é todo-poderoso. Graças te damos, porque o Senhor não escondeu da igreja a sua perseguição e a causa da igreja ser assim, tão odiada. Mas nós te damos graças, porque quando o Senhor revelou a tua vontade, também mostrou o consolo que podemos receber da certeza de que o Senhor dirige tudo para um fim perfeito, para o juízo final, onde receberemos o galardão das obras que o Senhor mesmo capacitou a fazermos, seremos resgatados para o novo céu e a nova terra que serão plenamente manifestos diante de todos os olhos. Nós te damos graças e pedimos agora que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento para ouvirmos a Tua palavra, atentarmos e assim que a nossa confiança, a nossa fé seja fortalecida. Nós pedimos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo a quinta sessão do livro de Apocalipse, são 7 sessões paralelas, que trata da queda dos aliados do dragão. Nós vimos, até o momento, nessa primeira parte, que são os capítulos 17 e 18, o julgamento da Babilônia. Um dos 7 anjos, que tem as 7 taças do juízo de Deus, mostrou ao apóstolo João uma meretriz assentada sobre as muitas águas, que simbolicamente mostra as seduções da grande cidade para manter os incrédulos longe do Senhor Jesus e para tentar afastar dele os crentes. Assim como uma meretriz ricamente vestida e adornada, a grande cidade chamada de Babilônia, isto é, todas as cidades que são um centro de sedução anticristã, esta grande cidade, aliada à besta, que é o governo anticristão, oferece e difunde, espraia toda forma de sedução, ilusão, engano, para entorpecer os homens, para mantê-los cegos ao Evangelho e descansados no mundo, como o mesmo apóstolo João, quase no final da sua primeira carta, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo se deita, descansa no maligno. Mas não só os homens estão pândegos com o cálice de abominações e imundícias, mas a grande meretriz também está embriagada, mas com o sangue dos santos e das testemunhas de Deus, de Jesus, isto é, com aqueles que vivem o Evangelho com a igreja fiel. E isto deixa João espantado. Diante da admiração de João, o anjo se propõe a dizer o mistério da mulher e da besta que leva a mulher. E é o que vamos ver hoje. A besta que leva a mulher. Lemos o texto de Apocalipse 17, do versículo 7 até o final, o versículo 18. O texto diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste não era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Veja que o anjo vai explicar sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres e a mulher, mas ele centraliza toda a sua explanação nesta besta. E começa afirmando que a besta era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É assim que ele começa a falar da besta. Esta afirmação, ela resume a história da besta. Primeiro, a besta era, ou seja, fala do passado histórico da besta. A antiga Babel, de Nimrod, onde todos queriam exaltar o seu nome, desobedecendo a Deus e fazer o seu nome notório no céu, construindo uma torre que Deus destruiu. Depois Nínive, a suntuosa capital da Assíria, que levou Israel, isto é, as 10 tribos do norte, em cativeiro e quase conquistou também Judá. Ela fica na mesma região, mas ficava à beira do rio Tigre. A nova Babilônia, arrogante, opressora, capital do Império dos Caldeus, para onde foi levado em cativeiro o remanescente dos judeus no governo de Nabucodonosor. O Império Medo-Persa, que continuou o seu governo e quase chegou a destruir todos os judeus com um decreto de Assuero. O Império Macedônico, no qual se levantou em Antíoco Epifanes. Alexandre o Grande conquistou toda a região até a Pérsia e o sul da Europa. Depois da sua morte, seu reino foi dividido em 4. Um destes, chamado de Síria, uma nova Síria, não aquela nos tempos do reino de Israel, teve uma dinastia de reis, vários deles chamados Antíoco Epifanes. Um desse em particular, Antíoco Epifanes IV, depois de umas investidas frustradas, foi para o Egito, mas quando ele voltou, ele arrasou Jerusalém, ele espoliou todo o templo, tirou todos os tesouros do templo que Salomão havia erguido, foi destruído, então reerguido com Esdras e Neemias, e foi completamente saqueado. A lei foi proibida de ser obedecida, falando da lei
do Senhor, e ainda o templo foi profanado. Ele ofereceu o sacrifício no santo lugar a Júpiter, profanando assim o templo. Essa é a história da besta que era. Mas a besta era e não é, ou seja, todos estes grandes reinos nos quais a besta se manifestou já haviam desaparecido, pereceram. E esta capacidade da besta erguer-se após cada derrota e tornar a perseguir o povo de Deus, deixa os homens cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, isto é, os ímpios, os incrédulos, ficam admirados. Afinal, a besta era, não é, mas aparecerá. Eles ficam maravilhados porque ela aparecerá novamente, mas não conseguem perceber que ela caminha para a destruição. Compare a apresentação da besta na fala do anjo, no início do versículo 8, e na visão dos homens, fascinados no final. A besta era, não é, ainda existe e caminha para a destruição. Agora, os homens veem a besta era, não é, mas aparecerá. Eles não percebem que ela caminha para a destruição. O que a gente vê assim, nessa primeira descrição da besta, é que repetidamente a besta aparece, incorporada num grande reino, trazendo consigo a grande e sedutora cidade, Babel, Babilônia, Nínive, ainda que sob formas diferentes ao longo de toda a história do mundo. Mas ela é essencialmente a mesma, até o dia do juízo. O anjo segue a trazer o sentido do simbolismo mostrado nas cabeças e chifres da besta. Mas isto não é muito evidente, é preciso sabedoria. Por isso que ele coloca, aqui está o sentido que tem sabedoria. Como lá atrás, quando começou a descrever o que está por trás dessa perseguição da igreja, o sentido espiritual com o dragão, as bestas e a Babilônia, no capítulo 13, o versículo 18, ele começa assim, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então é preciso sabedoria. Mas o anjo traz o significado. As 7 cabeças têm um significado duplo. Elas mostram a forma com que a besta se apresentava naqueles dias e nas formas vistas ao longo da história. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, como a igreja era vista naqueles dias e como ela se manifestou ao longo da história e se manifestará ainda. Ele começa dizendo, as 7 cabeças, primeiramente, são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Lembrando, uma vez que a mulher é a meretriz, a grande cidade, a Babilônia, ela se refere a Roma, que fora edificada sobre 7 montes. Era a capital do Império Romano, que governava sobre os reis da terra. E nos dias de João, era o centro da perseguição anticristã e também o centro da sedução, ilusão, fascinação, dos deleites anticristãos. Não só anticristãos no sentido de oferecerem um pensamento, uma prática de vida desviada do padrão de santidade de Deus, mas porque até usava os crentes como
motivo de alegria e de piada, sendo espetáculo de circo, entregues para lutar com gladiadores ou serem devorados por feras. Esse é a primeira coisa. São 7 montes onde a mulher está sentada. Em segundo lugar, as 7 cabeças simbolizam também 7 reis ou 7 reinos. 7 impérios mundiais contrários a Deus. Já caíram 5. Babel, a antiga Babilônia, a Síria, a Babilônia, ou Nova Babilônia, o Império Medo-Persa e o Império Greco-Macedônio. Um é, ou existe, Roma. O outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. A ênfase dessa sentença final recai sobre a palavra durar, e é durar pouco. Se nós lembrarmos a simbologia de tempo que foi apresentada para toda a época do Evangelho, como ela é apresentada em Apocalipse, essa época que nós vivemos, a época do Evangelho, é sempre tratada como pouco tempo. Eu vou ler algumas passagens que nós já vimos anteriormente para os irmãos entenderem. No capítulo 11, os versículos 2 e 3, nós lemos assim: Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então veja como é colocado como um tempo curto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso nós lemos no capítulo 12, versículos 6 e 14. No capítulo 13, esse tempo volta a ser referido. Capítulo 13, versículo 5, temos assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Veja que é um tempo referido por dias, meses, para mostrar que é um tempo curto. Este 7º rei, ou reino, por conta dessa duração, pode ser uma referência coletiva a todos os governos anticristãos depois de Roma e antes do 8º rei, que o anjo ainda vai falar. Então é uma duração de perseguição à igreja, desde o fim de Roma até a iminência da volta de Cristo. O 8º rei, por fim, é o império final da besta. O versículo 11 diz assim: E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. É o mais terrível domínio do anticristo, a maior perseguição da igreja, que na sessão de número 4, quando apresenta o dragão perseguindo a igreja, um pouquinho antes fala das 2 testemunhas à igreja que são mortas e têm o seu corpo estirado em praça pública por 3 dias e meio. Esse é o mais terrível domínio, imediatamente antes da volta de Cristo. Para nós termos uma ideia, Paulo escreve isso mais longamente na sua 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu leio do versículo 3 até o 12. Paulo escreve assim: Ninguém de nenhum modo vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação e sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos quais perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Este é o oitavo rei, é a própria besta. E ele procede dos 7 anteriores. O texto não deixa claro e os intérpretes, os estudiosos também não têm um consenso. Se vai vir de um deles, por exemplo, Roma, ou um renascimento do Império Babilônico, ou o reaparecimento das condições de perseguição tão duras daqueles dias. Independente disso, a derrota será a destruição final para a qual a besta caminha. A besta que viste era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É o que lemos no versículo 8 e agora no versículo 11. A besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, procede do 7 e caminha para a destruição. João ouviu das 7 cabeças e falou para nós escrevendo no livro. Mas há algo ainda a ser dito, os 10 chifres. E o anjo diz, os 10 chifres são 10 reis. Chifre é uma figura simbólica de poder. Nós já vimos isso anteriormente. 10 é o número da totalidade, a completude. São reis sem reino, mas com poder de reis. Isso se refere, portanto, à totalidade dos poderosos da terra. Homens que exerceram sua influência por um tempo, aqui no texto diz, durante 1 hora, e reinam com a besta. Ou seja, estão juntos do governo anticristão, com o propósito não apenas da autoglorificação, como exaltação de um rei, mas de apoiar a besta na sua oposição a Cristo e à Igreja. Tanto que o texto seguinte fala, pelejarão eles contra o Cordeiro. Afinal, eles recebem a autoridade e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Durante toda a história, Jesus Cristo, o Cordeiro, sempre derrota e derrotará todo o governo anticristão. Pode ser que, por um breve tempo, o anticristo e estes reis satélites pareçam alcançar a vitória. Como a gente leu anteriormente, capítulo 11, versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará.
Capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então parece que o governo anticristão e os seus reizinhos, seus reis sem reino, parecem vencer. Mas o Cristo sempre se revela Senhor dos senhores e Rei dos reis. É uma descrição do Senhor em Deuteronômio 10, 17. Para aqueles que tentam dizer que Jesus Cristo não é Deus, está aqui a aplicação de um texto a Jeová a Cristo Jesus, o Cordeiro. Não tem como negar. Mas Cristo, que se revela, os vence. E os crentes com ele também vencerão, os eleitos, como Pedro escreve para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou como Paulo aos Efésios, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, antes na fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou na carta aos Romanos, num texto bem conhecido nosso, na Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A certeza da redenção final. São os eleitos e fiéis, que vem da parte de Jesus, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E como o próprio Jesus escreve para a igreja, que para não temer, o diabo vai lançar alguns entre vós para serem postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, mais uma vez o tempo curto. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O mar, nós já vimos anteriormente, representa nações e seus governantes. Como Isaías coloca isso, Isaías 17:12. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e o rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Assim nós vimos que a besta que surge do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás através das nações ao longo da história. A meretriz, aqui deste capítulo, está assentada sobre muitas águas. E aqui o anjo explica que as muitas águas se referem a povos, poderes, nações, línguas. Ela exerce sua influência sobre multidões de diferentes nações, povos e línguas. Mas está para cair. Como Jeremias já dizia, e olha que a referência do texto de Jeremias 51:13 é exatamente a Babilônia dos seus dias. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Constantemente, povos e nações fazem oposição à igreja e a perseguem. Os poderosos se deleitam com a Babilônia, tomados pela concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne, a soberba da vida, e seguem extasiados, enebriados com a cultura anticristã. Mas isso não perdurará. Os mesmos 10 reis sem reino, os 10 chifres, e os governantes, a besta, se voltarão contra a meretriz, e a despojarão, e comerão suas carnes, e a queimarão. Isto quer dizer que aqueles que exercem seu poder sem governar são os formadores de opinião, ou, como a gente vê hoje, os influencers, seja na área de moda, de arte, de cultura, de digital, de imagem, de status e tudo mais. Então, esses que exercem algum poder sem serem governantes, e os governos anticristãos, enebriados pelos prazeres, ilusões, cultura e luxúria da sedução anticristã,
blasfemando contra o Cordeiro e contra a sua igreja, eles acabarão vendo que tais deleites são frustrantes e se voltarão contra a cidade que os oferece. Como aconteceu com Judas Iscariotes. Eu leio alguns textos do Evangelho de Mateus para os irmãos perceberem. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis me dar? Eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Mais adiante diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado e tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os prazeres do pecado terminam sempre com desapontamento, com desilusão. E os homens desiludidos tendem a se voltar contra quem os ofereceu, esquecendo-se de que o cometeram por sua própria vontade. Como a gente vê desde o Éden. Está aqui. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É o que a gente vê em Gênesis 3. William Hendrickson aplica os versos 16 e 17 assim: é uma lição para o cotidiano. Revela o caminho das pessoas mundanas. Primeiro, elas tornam-se apaixonadas em relação aos prazeres e tesouros do mundo e se tornam endurecidas em relação a Deus. Depois, elas são endurecidas pelo próprio Deus. Finalmente, quando já é tarde demais, experimentam uma revolta de sentimentos. São punidas pelo resultado da sua própria estultícia. É assim. O homem quer o pecado, blasfema, fala, moteja contra a vida casta, pura, de santificação, de honestidade, mas depois dá com os burros na água e então fica comido de remorso. Não é arrependimento, é remorso. Meus queridos, diante da oferta de tesouros e prazeres do mundo, da grande cidade, da grande Babilônia, pense, fale, haja como Jesus quando foi tentado no deserto e recebeu oferta semelhante. Mateus 4, de 8 a 11, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Não importa que reinos, que formadores de opinião, que seduções, que prazeres o mundo à volta nos ofereça com sua cultura oposta ao padrão bíblico. Confie, fale e aplique na sua vida a palavra de Deus.